Investigadores da internet estão especulando que a ausência de Kate pode estar relacionada ao seu marido e futuro rei da Inglaterra, William, tendo um caso. A sala estava em silêncio. Todos esperavam. O príncipe William estava de pé, parecendo nervoso. Então, o papel com o teste de DNA foi entregue. Ele leu. Seu rosto empalideceu. E assim, caiu no chão. Pessoas correram para ajudá-lo, mas o dano já estava feito. A verdade havia sido revelada. O teste mostrou algo que ninguém jamais esperava. O filho de Rose Hambury era dele. Durante anos, as pessoas haviam comentado em sussurros, histórias, boatos, segredos, mas nada jamais foi provado até agora. Aquele único papel, com apenas algumas linhas, mudou tudo. Disse ao mundo que o menino não era apenas o filho de uma amiga. Ele era família. Família real. Isso não era apenas um pequeno segredo. Era algo que podia abalar o palácio, o povo e tudo o que acreditavam sobre o futuro da monarquia. E naquele momento, enquanto William jazia no chão do tribunal, o peso de tudo foi demais para carregar. Um colapso real. Ninguém esperava. O tribunal estava em silêncio. A tensão era palpável no ar. Então veio o momento que abalaria a monarquia britânica. O príncipe William, futuro rei da Inglaterra, teria desmaiado em sua cadeira após um resultado de DNA chocante confirmar o impossível. O filho de Rose Hambury, sua suposta amante de longa data, não era apenas uma criança qualquer. Era dele. Esse resultado, selado em um envelope confidencial, não apenas confirmou um escândalo, confirmou uma traição que esteve escondida por anos atrás dos portões reais. E as consequências? Puro caos. A monarquia britânica, já enfraquecida pelo escrutínio moderno, agora enfrentava o escândalo pessoal mais devastador desde os dias da princesa Diana. Mas como chegamos até aqui? Por que esse teste de DNA foi necessário? E o que acontece agora que a verdade finalmente veio à tona? Vamos analisar mais a fundo a crise real que nem todas as joias da coroa podem encobrir. Os rumores do caso que se recusavam a morrer. Tudo começou com sussurros, discretos no início, mas persistentes. Nos círculos reais e na alta sociedade britânica, especulava-se há muito tempo sobre o relacionamento do príncipe William com Rose Hambury. Ela não era apenas mais uma aristocrata, era ex-modelo, marquesa de Cholmondeley, e uma mulher que já foi amiga de Kate Middleton. Mas por volta de 2019, algo mudou. Kate teria exigido que Rose fosse afastada do seu círculo social, o que levantou sobrancelhas em todos os lugares. A imprensa britânica, sempre cautelosa com assuntos reais, noticiou pouco, mas na internet era um incêndio. As redes sociais explodiram com teorias, comparações e cronologias. Fotos foram dissecadas. Contato visual em eventos foi analisado. E o mais comprometedor de tudo, as pessoas começaram a notar a semelhança impressionante entre o filho de Rose e um jovem William. À medida que os boatos aumentavam, tornou-se impossível ignorar a crescente suspeita de que algo mais do que amizade havia ocorrido atrás das portas do palácio. O processo judicial secreto que o palácio tentou esconder. Enquanto o público discutia fofocas, algo sério acontecia nos bastidores. Segundo fontes internas, um processo legal foi discretamente iniciado, não em nome da família real, mas possivelmente por um tutor, membro da família estendida ou terceiro ligado a Rose Hambury. A questão em pauta, a verdadeira paternidade do filho dela. Os procedimentos foram mantidos o mais privados possível. O sistema judicial britânico, especialmente quando se trata de realeza, permite ordens de confidencialidade rígidas, sem câmeras, sem repórteres, sem vazamentos. Mas nem a tampa mais apertada consegue segurar para sempre. Documentos foram lacrados, agendas judiciais alteradas, e dias inteiros não foram registrados. A equipe jurídica do palácio trabalhou horas extras para manter tudo longe do olhar público.
Mas com os detetives da internet sempre atentos e a curiosidade pública crescendo, o segredo apenas alimentou ainda mais o fogo. O silêncio falava mais alto que qualquer negação. Eventualmente, o tribunal ordenou o que todos temiam: um teste de DNA. Um único cotonete poderia pôr fim aos rumores ou confirmar o pior pesadelo da família real. O príncipe William, segundo relatos, cooperou, acreditando que o teste limparia seu nome. Afinal, ele negava os boatos há anos. Com certeza daria negativo. Mas não deu. Fontes próximas ao caso dizem que, quando os resultados foram lidos, o tribunal caiu em silêncio. A criança era dele? O resultado foi definitivo. E o príncipe William, estoico, orgulhoso e preparado para o trono, desabou em uma cadeira, esmagado pelo peso da verdade. Não era apenas o choque de ter um filho secreto. Era perceber que seus pecados privados já não estavam protegidos pelo privilégio real. Desde o início dos rumores sobre o caso, Rose Hanbury manteve-se em silêncio. Sem entrevistas, sem declarações, sem negações. E, com a confirmação do DNA, esse silêncio se tornou ainda mais ensurdecedor. Observadores notaram que suas aparições públicas têm sido cuidadosamente controladas, sempre breves, sempre tensas. Não há alegria em seus olhos, nem orgulho, apenas pressão. Alguns acreditam que ela foi paga para se calar. Outros sugerem que foi ameaçada ou fortemente pressionada pela monarquia. Seja como for, sua recusa em falar só aumentou a suspeita do público. Se ela não tivesse nada a esconder, não falaria algo? Mas o silêncio é, por si só, uma declaração. E, neste caso, é do tipo que revela uma história ainda maior à espreita. Rose não está apenas em silêncio por seu filho. Ela pode estar protegendo toda a casa de Windsor de um escândalo tão grande que poderia destruir tudo. E então, a Kate, a mulher que o mundo adorava como a princesa do povo 2.0. Elegante, composta e ferozmente leal à coroa, Kate suportou mais pressão pública do que a maioria conseguiria imaginar. Mas, nos últimos meses, seu completo desaparecimento da vida real levantou muitas sobrancelhas. A explicação oficial foi uma cirurgia abdominal seguida de recuperação. Mas nenhuma cirurgia explica meses de silêncio. Nenhuma doença justifica o sumiço total de aparições e comunicações. E agora, que o escândalo do DNA veio à tona, tudo faz sentido. Kate Middleton não estava se recuperando de uma cirurgia. Estava se curando de um coração partido, traição, humilhação pública, o colapso da imagem perfeita que construiu ao longo de décadas. O que fazer quando seu marido, não apenas um homem, mas o futuro rei, tem um filho fora do casamento? O que dizer aos seus filhos? Como sorrir para as câmeras sabendo que milhões estão esperando ler sua expressão? Fontes afirmam que Kate tem enfrentado dificuldades emocionais e considerou uma separação. Se isso vai acontecer ou não, ainda não se sabe. Mas uma coisa é certa: Kate não é apenas uma espectadora nesta crise. Ela é a verdadeira vítima. Não foi surpresa que, assim que os resultados do DNA vieram à tona, o Palácio de Buckingham entrasse em modo de controle de danos. Todos os protocolos de crise foram ativados. Equipes jurídicas emitiram ordens de silêncio. Os meios de comunicação foram alertados, e assessores começaram a alimentar os tabloides com histórias irrelevantes para desviar a atenção da tempestade real que se aproximava. Não é a primeira vez que a família real lida com escândalos, mas este é pessoal. Este é explosivo. E está acontecendo numa era em que nenhum segredo permanece enterrado. Acabaram-se os tempos em que os casos reais podiam ser varridos para debaixo de um tapete de veludo. Agora, a verdade vive para sempre na internet, e o palácio sabe disso. Há rumores de que membros seniores da realeza estão considerando medidas drásticas para salvar a imagem, uma reformulação da figura pública de William, uma reconciliação com Kate, ou, se a crise piorar, um afastamento discreto de William por motivos de saúde.
A família real britânica está num ponto de virada. A verdade sobre o filho de William e Rose Hanbury já não é boato. É uma realidade confirmada. E com essa verdade vem um efeito dominó que pode mudar para sempre a monarquia. Kate Middleton vai se afastar? William voltará a conquistar a confiança do público? O palácio conseguirá evitar que a história cresça ainda mais? Ou este é o começo do fim para a próxima geração real? Seja o que for que aconteça a seguir, uma coisa é certa. A coroa está mais pesada do que nunca. E para o príncipe William, o futuro rei que desmaiou no tribunal, o peso da verdade pode ser o único que nem a realeza consegue suportar. A verdade foi revelada, e nada será como antes. Enquanto a família real enfrenta um de seus maiores escândalos, o mundo fica com mais perguntas do que respostas. O que vier a seguir pode mudar a história. Durante anos, sussurros sobre a verdadeira paternidade da princesa Charlotte circularam, alimentados pelo intenso escrutínio da mídia e pela especulação sobre seus traços únicos. Agora, com o chocante vazamento dos resultados privados de um teste de DNA, a verdade foi revelada, deixando a monarquia britânica abalada. A confirmação do pai biológico dela põe fim a anos de boatos, mas essa revelação explosiva levanta novas questões sobre os segredos bem guardados da família real. O que isso significa para a monarquia? No coração da família real britânica, um novo capítulo de intriga e especulação surgiu, acendendo conversas ao redor do mundo. A adorada princesa Charlotte, filha do príncipe William e de Kate Middleton, sempre cativou a atenção pública com seu carisma e personalidade encantadora. No entanto, rumores recentes sobre sua verdadeira paternidade causaram um abalo na mídia e entre os observadores da realeza. Durante anos, circularam boatos sobre a linhagem da princesa Charlotte. Muitos apontavam seus traços marcantes, que pareciam diferentes dos do príncipe William. À medida que as pessoas começaram a notar essas diferenças, surgiram teorias. Alguns alegavam que Charlotte tinha uma semelhança impressionante com certos amigos próximos da família real. Essa especulação aumentava a cada aparição pública, alimentando uma crescente fascinação com a pergunta: quem é o verdadeiro pai da princesa Charlotte? A mídia, sempre ávida por uma história sensacional, logo embarcou na onda. Os tabloides publicavam manchetes dignas de romances escandalosos, alimentando teorias sobre a verdadeira paternidade de Charlotte. Alguns sugeriam que ela talvez não fosse filha biológica de William, criando histórias de relacionamentos secretos e verdades escondidas. A curiosidade do público atingiu o auge, com debates em redes sociais e cafés por todo o país. Com os rumores crescendo, a família real enfrentou uma posição delicada. A pressão para responder à especulação aumentava, mas a tradição sempre foi manter os assuntos pessoais em sigilo. A duquesa Kate e o príncipe William estavam determinados a proteger seus filhos da atenção indesejada da mídia enquanto tentavam manter a normalidade em suas vidas. Finalmente, em uma reviravolta dramática, um teste de DNA privado foi realizado para encerrar os rumores de uma vez por todas. A expectativa pelos resultados era palpável. Quando foram divulgados, causaram ondas de choque tanto na família real quanto no público. A bomba genética confirmou de forma definitiva que o príncipe William é, de fato, o pai biológico da princesa Charlotte. Com essa revelação, os anos de especulação chegaram ao fim, trazendo alívio para William e Kate. Embora a família real possa agora respirar aliviada, a frenesi da mídia em torno da paternidade de Charlotte levantou questões importantes sobre privacidade, dinâmica familiar e o holofote constante que acompanha a vida na realeza. A saga da paternidade de Charlotte pode ter chegado ao fim, mas os debates que provocou continuarão. Desde o momento em que a princesa Charlotte foi apresentada ao mundo, ela conquistou corações com seu doce sorriso e espírito brincalhão.
Como filha do príncipe William e de Kate Middleton, rapidamente se tornou uma figura querida da realeza britânica. No entanto, junto com todo o amor, veio uma intensa atenção da mídia e do público, especialmente focada em seus traços físicos. À medida que Charlotte crescia, as pessoas começaram a notar certas características que despertavam curiosidade. Alguns observadores apontavam seus grandes olhos expressivos e o nariz pequeno, que muitos achavam diferentes dos de seus pais. Isso gerou uma enxurrada de especulações sobre sua paternidade. A mídia, sempre à procura de uma boa história, aproveitou essas observações, transformando-as em manchetes que sugeriam haver mais por trás da história de Charlotte do que se via. A fascinação do público crescia à medida que comparavam a aparência de Charlotte com a de seu irmão, Príncipe George, e até com a da mãe, Kate. Alguns fãs da realeza começaram a questionar se Charlotte se parecia mesmo com o pai, Príncipe William, ou se havia uma semelhança surpreendente com algum amigo próximo da família. Essas comparações ganharam força, e a história evoluiu, despertando tanto afeto quanto mistério. As redes sociais desempenharam um grande papel nesse escrutínio. As pessoas compartilhavam fotos, analisavam os traços e debatiam incansavelmente se Charlotte se parecia mais com o pai ou com outra pessoa. Hashtags como "Com quem Charlotte se parece?" chegaram aos tópicos do Twitter enquanto fãs e críticos opinavam no debate. Esse tipo de análise pública, embora muitas vezes feita com leveza, pode ter impacto em uma criança crescendo sob os holofotes. Enquanto os rumores persistiam, a família real permaneceu em grande parte em silêncio. Eles sempre procuraram manter suas vidas pessoais em privacidade, especialmente no que diz respeito aos filhos. No entanto, o escrutínio implacável deixou claro que a mídia e o público não iriam desistir. Essa pressão cresceu ao longo dos anos, criando um ambiente desconfortável em torno das conversas sobre a identidade de Charlotte. Então, vieram os chocantes resultados do teste de DNA que confirmaram o príncipe William como pai biológico de Charlotte. Essa revelação pôs fim aos rumores e à especulação. Embora tenha trazido alívio à família real, também gerou um debate sobre o impacto do escrutínio da mídia sobre os jovens da realeza. No mundo da realeza, os boatos se espalham como fogo, e o caso da paternidade da princesa Charlotte não foi exceção. Assim que nasceu, a adorável filha do príncipe William e de Kate Middleton tornou-se alvo da especulação midiática. Entre as várias teorias que circularam, uma das mais intrigantes foi a suposta ligação entre Charlotte e um amigo próximo da família. Essa conexão despertou uma tempestade de rumores que capturou a imaginação do público. A família real sempre teve relações estreitas com amigos íntimos, e entre eles havia um que frequentemente passava tempo com os Cambridges. Esse indivíduo, conhecido por seu forte laço com a família, virou foco de especulação. Alguns começaram a traçar comparações entre esse amigo e Charlotte, sugerindo que a pequena princesa tinha uma semelhança impressionante com ele. Isso gerou uma enxurrada de perguntas. Será que esse amigo da família poderia ser o pai biológico de Charlotte? Havia mais nessa história do que o público sabia? À medida que os rumores se espalhavam, a mídia passou a prestar atenção. Manchetes começaram a surgir, insinuando um escândalo dentro da família real. Histórias alegavam que esse amigo desempenhava um papel significativo na vida de Charlotte, alimentando teorias selvagens sobre relacionamentos escondidos. O público logo se fascinou com a ideia de que segredos podiam estar escondidos por trás dos muros do palácio, e a história tornou-se mais sensacional a cada dia. As redes sociais amplificaram os rumores, com pessoas discutindo e compartilhando teorias online. Fãs da realeza vasculhavam fotografias em busca de semelhanças entre Charlotte e o amigo da família. Com as imagens circulando, as comparações se multiplicaram, alimentando a narrativa de que havia algo incomum
sobre a paternidade de Charlotte. O burburinho em torno dessa teoria tornou-se um tema quente, e muitos acreditavam que devia haver alguma verdade nas alegações. No entanto, a família real manteve-se em silêncio, optando por não comentar diretamente os boatos. Com o passar dos anos, as histórias continuaram a circular, criando um clima desconfortável em torno da princesa Charlotte. Embora ela estivesse crescendo em um lar cheio de amor, a pressão do escrutínio público era constante. Então chegou o momento que mudaria tudo. Um teste de DNA privado foi realizado para encerrar de uma vez por todas os rumores. Quando os resultados chegaram, confirmaram que o príncipe William é, de fato, o pai biológico de Charlotte, encerrando efetivamente a especulação e colocando fim aos boatos. A história da paternidade da princesa Charlotte e a enxurrada de rumores que a cercaram traçam paralelos marcantes com o legado de sua avó, a princesa Diana, e os inúmeros escândalos que envolveram sua vida. O tempo de Diana, como membro da família real, foi marcado por intenso escrutínio da mídia, lutas emocionais e uma enorme fascinação pública por seus relacionamentos pessoais. Os ecos do passado parecem reverberar na recente especulação sobre Charlotte, mostrando como a história tende a se repetir dentro da casa real. A vida da princesa Diana não era estranha a rumores e controvérsias, especialmente em relação aos seus relacionamentos. A especulação que seguiu suas conexões românticas frequentemente afetava a vida de seus filhos, especialmente o príncipe Harry. Durante décadas, rumores circularam sobre a paternidade de Harry, com inúmeras teorias sugerindo ligações com pessoas de fora da família real. De maneira semelhante, a princesa Charlotte se viu agora no centro de rumores alimentados por questões sobre seus traços físicos e um suposto parentesco com um amigo próximo da família. Esse escrutínio contínuo reflete a atenção implacável que Diana enfrentou. A mídia desempenhou um papel central na criação e perpetuação dessas histórias, assim como fez na vida de Diana. Desde seu casamento com o príncipe Charles até seus relacionamentos com James Hewitt e outros, a imprensa estava ávida para revelar cada detalhe, muitas vezes ultrapassando os limites. As mesmas táticas foram usadas nas especulações sobre Charlotte, com manchetes sensacionalistas em tabloides e rumores infundados amplificados nas redes sociais. Outro paralelo está no impacto emocional que o escrutínio público pode causar nos membros da família real. A princesa Diana falou abertamente sobre suas lutas com a saúde mental e a pressão esmagadora de viver sob constante observação. Embora Charlotte ainda seja jovem, o foco intenso sobre sua paternidade destaca os desafios que ela poderá enfrentar ao crescer sob os holofotes. Os paralelos com as experiências de Diana servem como lembrete da necessidade de proteger a nova geração da realeza do mesmo foco intrusivo. No fim, a revelação dos resultados do teste de DNA, confirmando o príncipe William como pai biológico de Charlotte, pôs fim aos boatos, assim como ocorreu anos atrás com a confirmação da paternidade do príncipe Harry. No entanto, o impacto duradouro desses escândalos evidencia as dificuldades de fazer parte de uma família que é, ao mesmo tempo, reverenciada e constantemente examinada. O legado de Diana é um de força, compaixão e resiliência diante da adversidade. Como neta dela, a jornada de Charlotte certamente será influenciada pela história de sua avó. Com esperança, aprendendo com o passado, Charlotte poderá crescer livre das sombras da especulação, traçando seu próprio caminho enquanto honra o legado duradouro de Diana. Ao longo da história, a família real britânica enfrentou intermináveis especulações sobre suas vidas privadas, e a princesa Charlotte não escapou desse escrutínio. A atenção da mídia e do público concentrou-se durante muito tempo em seus traços físicos, que alguns afirmam ser diferentes dos do pai, o príncipe William.
Essas observações alimentaram teorias absurdas sobre sua verdadeira paternidade, desencadeando uma tempestade de especulações que cativou tanto os fãs da realeza quanto os observadores casuais. Desde pequena, o sorriso encantador da princesa Charlotte e seus traços únicos chamaram comparações com outros membros da família real e até com pessoas de fora. Embora muitos admirassem sua semelhança com a mãe, Kate Middleton, outros questionavam se ela realmente se parecia com o pai. Observadores começaram a dissecar seus traços, olhos, nariz, estrutura facial, alegando que não combinavam com os de William. Isso levou a sussurros de dúvida e especulação de que Charlotte poderia se parecer mais com alguém de fora da família real imediata. Uma teoria particularmente intrigante surgiu quando a mídia apontou uma suposta semelhança entre Charlotte e um amigo próximo da família. Alguns alegavam que seus traços, suas expressões marcantes ou o formato do maxilar espelhavam mais esse indivíduo do que seu pai. Essas comparações foram amplificadas nas redes sociais, onde fotos lado a lado de Charlotte, William e o amigo da família circularam amplamente. Hashtags e postagens virais intensificaram os rumores, com usuários debatendo se a semelhança era coincidência ou algo mais significativo. As teorias sobre sua paternidade atingiram o auge quando os tabloides começaram a publicar artigos especulativos. Essas matérias frequentemente faziam referência a escândalos passados da realeza, como os rumores em torno da paternidade do príncipe Harry, sugerindo que a história poderia estar se repetindo. O escrutínio implacável da mídia e a fascinação do público por tais histórias criaram uma narrativa que saiu do controle, atraindo mais atenção à jovem princesa do que nunca. Para a família real, a situação tornou-se profundamente desconfortável. O príncipe William e Kate Middleton permaneceram em silêncio, como é típico da realeza diante de rumores pessoais. No entanto, a pressão crescente levou à realização de um teste de DNA privado. Os resultados que confirmaram que o príncipe William é o pai biológico de Charlotte encerraram as teorias malucas e a especulação. Embora a verdade tenha sido revelada, esse episódio destaca como o interesse público incessante na vida da realeza pode gerar boatos infundados e um escrutínio invasivo. A princesa Charlotte, como muitos membros da realeza antes dela, tornou-se um símbolo de como a fascinação por traços físicos pode dar origem a teorias infundadas. À medida que cresce, a esperança é que Charlotte possa seguir em frente sem o peso dessas especulações, concentrando-se em seu papel e identidade dentro da família real. A família real britânica vive de tradição, mistério e do fascínio de sua imagem pública. Mas de tempos em tempos surge um escândalo que abala até os muros mais sólidos do Palácio de Buckingham. Os sussurros em torno da paternidade da princesa Charlotte chegaram recentemente ao ponto de ebulição e, como resposta, foi realizado um teste de DNA privado. O resultado, uma verdadeira bomba real, pôs fim a anos de especulação, mas também reacendeu debates sobre privacidade, família e a vida sob o microscópio público. Os rumores começaram inocentemente, com observações casuais sobre os traços físicos da princesa Charlotte. À medida que crescia, alguns apontavam que seus traços únicos não se alinhavam perfeitamente aos de seu pai, o príncipe William. As redes sociais tornaram-se o solo fértil para teorias mirabolantes, com muitos especulando sobre uma possível ligação entre Charlotte e um amigo próximo da família. Embora infundadas, essas teorias ganharam força, alimentadas por tabloides e seguidores da realeza. Diante da crescente pressão da mídia e do público, a família real optou por realizar um teste de DNA privado para resolver a questão de uma vez por todas. A decisão não foi tomada levianamente, pois envolvia assuntos profundamente pessoais. No entanto, o escrutínio implacável e as especulações invasivas deixaram pouca alternativa.
O teste, realizado com discrição, tinha como objetivo trazer clareza a uma controvérsia que havia ganhado proporções inesperadas. Quando os resultados foram revelados, confirmaram o que a família real sempre sustentou. O príncipe William é, de fato, o pai biológico da princesa Charlotte. Embora essa revelação tenha trazido alívio à família, também causou impacto no público. A confirmação silenciou os céticos, provando que os rumores não passavam de fofocas infundadas. Ainda assim, o verdadeiro choque não foi apenas o resultado, mas o fato de que a situação tenha chegado a esse ponto. Isso evidenciou a pressão esmagadora que os membros da realeza enfrentam ao tentar proteger sua vida pessoal. Para Charlotte, o teste resolveu a dúvida sobre sua paternidade, mas também revelou os desafios que enfrentará ao crescer sob os holofotes reais. Durante anos, sussurros e especulações cercaram a paternidade da princesa Charlotte, alimentados por sua aparência distinta e pelo constante escrutínio do público. Muitos se perguntavam se seus traços físicos realmente lembravam os de seu pai, o príncipe William, e alguns até sugeriam que ela se parecia mais com um amigo próximo da família. Os rumores cresceram, amplificados por tabloides e redes sociais, até que a família real tomou uma decisão definitiva: realizar um teste de DNA. O teste privado confirmou finalmente que o príncipe William é o pai biológico de Charlotte, encerrando a controvérsia de forma definitiva. A especulação começou à medida que Charlotte crescia, com observadores da realeza obcecados por cada detalhe de sua aparência. Embora muitos admirassem sua notável semelhança com a mãe, Kate Middleton, outros questionavam se ela se parecia tanto com o pai. Alguns apontavam os traços faciais de Charlotte como prova de suas teorias, fazendo inúmeras comparações com membros do círculo íntimo da família real. Usuários nas redes sociais, munidos de fotos lado a lado, alimentaram essas suspeitas, gerando uma onda de rumores sobre sua verdadeira paternidade. A situação ficou ainda mais tensa quando a mídia começou a divulgar histórias sobre uma suposta semelhança entre Charlotte e um amigo próximo dos Cambridges. Essa teoria rapidamente saiu do controle, levando a especulações selvagens sobre relacionamentos secretos. Para a família real, foi um assunto profundamente desconfortável, e a pressão para lidar com os rumores cresceu. Em resposta aos boatos incessantes, a família tomou a decisão ousada de realizar um teste de DNA privado. Embora tal medida seja rara na monarquia, ela foi considerada necessária para proteger Charlotte e encerrar as especulações. O teste confirmou o que a família sempre sustentou: o príncipe William é, de fato, o pai biológico de Charlotte. Os resultados silenciaram os céticos e validaram a família, mas também expuseram o quão invasiva pode ser a curiosidade pública em relação aos assuntos da realeza. A confirmação trouxe alívio, mas também levantou questões importantes sobre privacidade e o intenso escrutínio enfrentado pela nova geração da realeza. A princesa Charlotte ainda é uma criança, mas já foi submetida ao tipo de atenção da mídia que costuma recair sobre membros adultos da monarquia. Agora que a poeira baixou, a família real espera seguir em frente e focar em apoiar Charlotte em seu crescimento. Embora a bomba do DNA tenha finalmente encerrado os rumores, ela também serve como lembrete do olhar constante sob o qual vive a realeza, e até onde precisam ir para proteger os seus. Os recentes resultados do teste de DNA confirmando o príncipe William como pai biológico da princesa Charlotte trouxeram um sentimento de alívio para a família real, que há anos enfrentava uma tempestade de especulações e rumores sobre a paternidade da jovem princesa. Por anos, a mídia e o público foram cativados pela ideia de que os traços únicos de Charlotte poderiam sugerir outro vínculo paterno, gerando um turbilhão de teorias e fofocas que ameaçavam ofuscar a vida pessoal da família.
A decisão de realizar um teste de DNA privado não foi fácil para os Cambridges, pois envolvia tocar em assuntos extremamente pessoais e revelar informações sensíveis. No entanto, o escrutínio implacável e a especulação invasiva não lhes deixaram outra escolha. Quando os resultados confirmaram de forma conclusiva que William é o pai de Charlotte, foi a validação das afirmações de longa data da família e uma vitória na luta por sua privacidade. Para o príncipe William e Kate Middleton, a resolução dessa saga traz alívio e encerramento. Agora, podem se concentrar em criar a filha sem a constante nuvem de dúvida e o peso da especulação pública. A bomba do DNA silenciou os duvidosos e pôs fim às teorias absurdas que dominaram o debate público por anos. Além disso, a confirmação da paternidade de William serve como lembrete da importância de respeitar os limites pessoais da família real. Embora a fascinação do público pela monarquia seja compreensível, o escrutínio intenso e a especulação invasiva podem ter sérias consequências para seus membros, especialmente para os mais jovens. A princesa Charlotte, que já enfrentou intensa atenção da mídia, agora pode crescer com maior segurança e privacidade, permitindo que desenvolva sua própria identidade sem o peso de rumores infundados. À medida que a família real segue em frente, espera-se que esta experiência sirva como lição para lidar com os desafios da fama moderna e a necessidade de equilibrar deveres públicos com privacidade pessoal. Os resultados do teste de DNA não apenas resolveram a controvérsia sobre Charlotte, como também ressaltaram a importância de proteger os jovens membros da realeza do foco implacável da mídia. Com este episódio encerrado, os Cambridges podem agora focar no bem-estar da família e continuar a servir a coroa, seguros de que a verdade foi revelada. O recente escândalo de paternidade envolvendo a princesa Charlotte teve um impacto significativo na dinâmica dentro da família real. Durante anos, rumores e especulações sobre sua origem criaram um ambiente desconfortável, com atenção constante da mídia sobre seus traços físicos e supostos vínculos com um amigo próximo da família. A decisão de realizar um teste de DNA privado foi mais do que uma resposta à curiosidade do público. Foi uma medida necessária para proteger o bem-estar emocional da família. Antes da divulgação dos resultados, o escrutínio contínuo provavelmente gerava tensões internas. O príncipe William e Kate Middleton, como pais dedicados, sentiam o peso das especulações. Desejavam proteger os filhos das duras realidades da vida pública, mas os boatos os obrigaram a enfrentar questões delicadas sobre privacidade e confiança. A incerteza sobre a paternidade de Charlotte certamente acrescentava estresse à criação dos filhos, influenciando como lidavam com questões familiares e de identidade. Com a confirmação de que o príncipe William é de fato o pai biológico de Charlotte, o ambiente se esclareceu, permitindo uma dinâmica familiar mais saudável. A resolução do escândalo significa que William e Kate podem focar em criar seus filhos sem a sombra constante da dúvida. Essa nova clareza também permite que fortaleçam seu vínculo com Charlotte, apoiando-a enquanto cresce sob os olhares públicos. Além disso, essa experiência provavelmente uniu ainda mais a família. Enfrentar desafios externos pode aproximar as pessoas, e essa situação pode ter reforçado a importância da confiança e do diálogo entre William e Kate. Agora, eles têm a chance de discutir abertamente com os filhos os desafios da vida real, transmitindo valores de resiliência e empatia. Ao seguirem em frente, a família real pode aprender com essa experiência e oferecer um ambiente acolhedor para Charlotte e seus irmãos, assegurando que cresçam com um forte senso de identidade, livres do peso de boatos sem fundamento.
A recente revelação do teste de DNA, confirmando o príncipe William como pai biológico da princesa Charlotte, ofereceu à família real uma oportunidade valiosa para deixar para trás anos de rumores e especulações. Por muito tempo, o interesse da mídia e do público girava em torno de teorias infundadas sobre a paternidade de Charlotte, criando um ambiente desconfortável. Com a verdade agora exposta, eles finalmente podem redirecionar sua atenção para os deveres e responsabilidades reais. Essa resolução permite aos Cambridges concentrarem-se no que realmente importa. O príncipe William e Kate Middleton agora podem dedicar tempo e energia às suas ações filantrópicas e compromissos públicos, sem a constante distração de boatos. O casal real sempre demonstrou paixão por temas como saúde mental, educação e preservação ambiental. Com a controvérsia superada, podem abraçar plenamente seus papéis como líderes e modelos, inspirando outros por meio de suas ações. Além disso, essa clareza representa uma oportunidade para toda a família fortalecer seus laços. Sem o peso da especulação, Charlotte e seus irmãos podem crescer em um ambiente mais estável e seguro. Isso os ajudará a desenvolver suas identidades e a se prepararem para seus futuros papéis dentro da realeza. Em última análise, a confirmação da paternidade de Charlotte marca um novo começo para a família real. Uma chance de focar em seu trabalho essencial, fortalecer os laços familiares e continuar servindo ao público com graça e dignidade. Em uma revelação que historiadores reais já estão chamando de a mais chocante em 1000 anos de monarquia britânica, o Palácio de Buckingham enfrenta uma crise sem precedentes após a suposta descoberta de que testes de DNA provam que a rainha Elizabeth II não seria a mãe biológica do rei Charles. A revelação causou um verdadeiro abalo na família real, no governo britânico e entre especialistas constitucionais ao redor do mundo, já que, segundo relatos, Charles rompeu todos os laços com a instituição que herdou há apenas 2 anos. A história extraordinária começou há 3 semanas, quando documentos médicos confidenciais foram entregues anonimamente a 5 grandes organizações de notícias. Esses registros, datados do início da década de 1950, continham inconsistências perturbadoras em relação à narrativa oficial sobre o nascimento de Charles, em 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham. Embora inicialmente tenham sido descartados como falsificações sofisticadas, os documentos incluíam detalhes médicos e assinaturas que levaram historiadores forenses e especialistas em documentos a uma investigação mais profunda. O comentarista real Richard Kay descreveu a crise em desenvolvimento. O que começou como alegações aparentemente improváveis se transformou na maior crise constitucional desde a abdicação de Eduardo VIII. Os próprios alicerces da monarquia foram abalados de maneiras que seriam inimagináveis semanas atrás. A resposta inicial do palácio foi de negação imediata, com um comunicado que classificava os documentos como materiais fabricados para minar a monarquia e a integridade pessoal da família real. No entanto, à medida que especialistas médicos autenticavam aspectos-chave dos documentos, incluindo assinaturas de médicos reais já falecidos, a posição do palácio tornou-se insustentável. Fontes próximas ao rei Charles revelam que ele, inicialmente cético, ficou suficientemente perturbado com a especificidade dos documentos para encomendar testes de DNA de forma privada. Os supostos resultados desses testes ainda não foram oficialmente confirmados pelo Palácio, mas teriam sido devastadores o suficiente para levar Charles a romper drasticamente com a instituição que definiu toda a sua vida. Segundo fontes reais, ao receber os resultados, Charles deixou imediatamente o Palácio de Buckingham rumo à sua residência particular em Highgrove, cancelando todos os compromissos sem explicação.
ele teria se recusado a manter contato com outros membros da família real, com a notável exceção de sua irmã, a princesa Anne, que foi vista visitando Highgrove 2 vezes na última semana. O palácio, agora operando sem a direção do monarca, emitiu um comunicado incomumente breve. Sua Majestade está passando por um período de reflexão privada neste momento. Todos os compromissos reais serão adiados até novo aviso. A Casa Real pede compreensão e respeito pela privacidade de Sua Majestade. A situação sem precedentes criou um vácuo de governança que deixou os especialistas constitucionais em alerta. A doutora Catherine Hayden, do Instituto para o Governo, explicou: "Temos um monarca em exercício que se retirou efetivamente da vida pública sem abdicação formal. Isso levanta questões profundas sobre o funcionamento do Estado. Quem aprova a legislação? Quem cumpre os deveres constitucionais do monarca? Estamos em território completamente desconhecido." O primeiro-ministro Keir Starmer realizou uma reunião de emergência com o Conselho Privado para tratar das implicações constitucionais imediatas. Após o encontro, Starmer fez uma breve declaração em frente ao número 10 da Downing Street. "O governo está plenamente ciente da gravidade da situação atual. Estive em contato com a Casa Real e medidas temporárias adequadas estão sendo implementadas para garantir o funcionamento contínuo do Estado. Peço ao público e à imprensa que tratem relatos não verificados com cautela neste momento sensível." A portas fechadas, assessores jurídicos do governo estariam explorando a possibilidade de Charles abdicar formalmente, o que acionaria automaticamente a sucessão do príncipe William ao trono. No entanto, a situação se complica com relatos de que Charles estaria questionando a própria legitimidade da sucessão à luz das revelações de DNA. Embora muitos detalhes ainda não tenham sido confirmados, jornalistas e historiadores que analisaram os registros médicos vazados construíram uma narrativa que desafia completamente a história oficial da família real no século XX. De acordo com esses documentos, no final de 1948, a então princesa Elizabeth teria enfrentado complicações significativas nas últimas fases de sua primeira gravidez. O historiador Hugo Vickers, que revisou partes dos arquivos vazados, explicou: "Os registros sugerem que houve um aborto espontâneo no início de novembro de 1948, poucos dias antes do nascimento oficial do príncipe Charles. Isso teria sido mantido em segredo por razões de Estado e para preservar a estabilidade da monarquia, ainda fragilizada pela crise de abdicação na Segunda Guerra Mundial. Supostamente, os documentos indicam que um plano de contingência, desenvolvido meses antes devido às preocupações com a gravidez, foi rapidamente implementado. Esse plano teria envolvido a substituição do bebê por outro, nascido de uma mãe geneticamente semelhante, dos círculos aristocráticos próximos à família real. Essa criança, segundo os registros, se tornaria o príncipe Charles, conhecido pela história. O mais perturbador são as anotações manuscritas atribuídas a Sir John Weir, o médico real da época, que fazem referência a uma substituição bem-sucedida e a confidencialidade absoluta garantida por toda a equipe médica, além de uma lista de pagamentos feitos a diversas pessoas no final de novembro de 1948. A professora Sarah Bradford, renomada biógrafa da realeza, permanece cética. Embora esses documentos levantem questões inquietantes, devemos considerar a extrema dificuldade de manter um segredo tão monumental por 75 anos. Muitas pessoas teriam que ter mantido essa farsa. Enfermeiras, médicos, criados. É plausível que esse segredo tenha sido guardado por 3/4 de século? O aspecto científico dessa história gira em torno de como um teste de DNA poderia resolver de forma definitiva a paternidade de Charles após a morte da rainha Elizabeth em setembro de 2022. Especialistas sugerem várias maneiras pelas quais o material genético poderia ter sido obtido.
O professor James Wilson, geneticista do Imperial College London, explicou que a família real teria registros médicos extensos e possivelmente amostras armazenadas. Além disso, fios de cabelo da rainha poderiam fornecer DNA mitocondrial, que é transmitido exclusivamente da mãe para os filhos. Se várias amostras mostrassem que não havia correspondência entre Elizabeth e Charles, isso seria uma prova convincente de que não eram mãe e filho. Outros especialistas sugerem que objetos pessoais usados pela rainha poderiam conter vestígios de DNA. Residências reais certamente contêm itens manuseados com frequência pela monarca. Relatórios mais controversos sugerem que o material genético pode ter sido obtido durante os tratamentos médicos finais da rainha, ou até mesmo após sua morte, antes do sepultamento. Essas possibilidades levantaram preocupações éticas sérias sobre privacidade e consentimento, mesmo no caso de uma monarca falecida. O palácio se recusou a confirmar se algum teste de DNA foi realizado ou como as amostras poderiam ter sido obtidas, alimentando a especulação e as teorias da conspiração nas redes sociais e além. Como em muitos escândalos reais, a ausência de informações oficiais abriu espaço para rumores e especulações. Vários nomes surgiram como possíveis mães biológicas do homem, que hoje é o rei Charles III. O nome mais frequentemente mencionado é o de Lady Victoria Montagu Douglas Scott, uma prima distante da família real que morreu em 1984. Registros confirmam que ela esteve em Londres no outono de 1948 e depois mudou-se para o Canadá no início de 1949, sem nunca retornar ao Reino Unido. Sua família negou categoricamente qualquer ligação com a situação. O historiador Phil Dampier observou: os círculos aristocráticos da Grã-Bretanha do pós-guerra eram fechados e extremamente discretos. Se tal arranjo ocorreu, certamente envolveu alguém muito próximo da família real, de absoluta confiança e com perfil genético semelhante. Isso explicaria por que os traços físicos de Charles nunca geraram suspeitas. Talvez o mais intrigante sejam fotografias recentemente descobertas do verão de 1948, mostrando a então princesa Elizabeth com uma barriga visivelmente menor do que os relatos oficiais sugerem. Essas imagens, arquivadas por décadas em coleções privadas, alimentaram ainda mais a teoria de que a gravidez pode ter terminado antes do que se admitiu publicamente. O impacto sobre toda a família real tem sido devastador. Segundo fontes próximas aos príncipes, William e Harry foram informados dos resultados do teste de DNA antes de qualquer vazamento público. Suas reações, no entanto, teriam sido drasticamente diferentes. William, como herdeiro direto ao trono, retornou imediatamente de uma turnê planejada na Austrália para participar de reuniões de crise com autoridades do governo e conselheiros seniores da realeza. Embora não tenha feito declarações públicas, foi fotografado com expressão visivelmente tensa ao entrar no Palácio de Kensington na semana passada. Harry, já afastado da instituição, teria entrado em contato diretamente com o pai ao saber da notícia. Fontes sugerem que ele ofereceu-se para viajar ao Reino Unido e prestar apoio, mas Charles recusou a oferta. O Duque de Sussex permaneceu na Califórnia, mas cancelou diversas aparições públicas programadas sem explicação. A princesa Anne tornou-se uma figura central neste drama em curso. Como irmã, ou possível irmã de Charles, sua relação genética com a falecida rainha pode fornecer um contexto crucial. Observadores notaram que Anne apresenta uma semelhança marcante com a rainha Elizabeth II e com o príncipe Philip, levantando questões sobre a possibilidade de diferentes arranjos de paternidade para os filhos da realeza. A esposa de Charles, a rainha Camila, está notavelmente ausente desde o início da crise. De acordo com fontes do palácio, ela está profundamente preocupada com o estado emocional do marido e cancelou todos os seus compromissos para permanecer ao seu lado em Highgrove.
Se confirmadas, as revelações levantam profundas questões sobre a legitimidade da reivindicação de Charles ao trono e sobre toda a linha de sucessão. O especialista em direito constitucional Dr. Robert Blackburn, do King's College London, explicou: a monarquia funciona com base na sucessão sanguínea. Se Charles não for filho biológico da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, sua reivindicação ao trono estaria seriamente comprometida do ponto de vista jurídico. Contudo, Blackburn observa que a realidade prática é mais complexa. Charles foi proclamado rei com o consentimento do parlamento e do conselho de sucessão. Sua coroação foi conduzida com todas as formalidades e testemunhada por representantes do Estado, da Igreja e da Commonwealth. Esses atos de reconhecimento podem ter mais peso constitucional do que a ascendência genética. O Ato de Sucessão de 1701 especifica que a coroa deve ser passada aos herdeiros do corpo da eleitora Sofia de Hanover, de quem todos os monarcas britânicos modernos descendem. Especialistas jurídicos estão divididos sobre se isso exige descendência biológica estrita ou se poderia incluir herdeiros legalmente reconhecidos. Outro ponto que complica a situação é o status de William, Harry e os netos de Charles. Se Charles não for biologicamente um Windsor, então seus filhos também não teriam ligação de sangue com a linha real paterna, o que poderia tecnicamente invalidar suas posições na linha de sucessão. O ex-juiz da Suprema Corte, Lord Sumption, adotou uma visão mais pragmática. A monarquia é, em última instância, uma instituição política sustentada pelo consentimento popular. Questões legais sobre linhagem são historicamente relevantes, mas, na prática, o que importa é se o povo e o parlamento aceitam uma pessoa como monarca. Segundo ele, o maior risco para a instituição não é genético, mas reside na crise de confiança que essa situação pode gerar. A reação do público britânico tem sido uma mistura de incredulidade, fascínio e preocupação. Entrevistas nas ruas mostram muitos cidadãos tentando compreender as implicações dessas revelações. Parece impossível que nunca tenhamos sabido disso, disse Margaret Fielding, 73 anos, de Yorkshire. A rainha foi uma presença constante em nossas vidas. Como algo tão importante poderia ter sido escondido? Os britânicos mais jovens parecem mais céticos em relação à monarquia. Isso só mostra que essas instituições são construídas sobre mitos e segredos, comentou James Wilson, 25 anos, de Londres. Talvez seja a hora de repensar se precisamos mesmo de uma monarquia no século XXI. As redes sociais explodiram com teorias, memes e debates acalorados. As hashtags Not My King e Charles Truth tornaram-se tendência global, enquanto apoiadores da monarquia mobilizaram a hashtag I Stand With Charles. A discussão reacendeu o sentimento republicano no Reino Unido e nas nações da Commonwealth. A cobertura da mídia tem sido incansável, com ciclos de notícias de 24 horas dedicados ao tema e edições especiais de jornais esgotadas por todo o país. O The Guardian registrou um aumento de 300% nas assinaturas digitais desde que a notícia estourou, enquanto a audiência da BBC atingiu níveis não vistos desde o funeral da rainha Elizabeth. A reação global à crise tem sido variada. O presidente Biden pediu calma e respeito à privacidade neste momento difícil para os aliados britânicos, evitando comentar o conteúdo das revelações. Os países da Commonwealth, nos quais Charles atua como chefe de Estado, responderam com diferentes níveis de preocupação. O primeiro-ministro da Nova Zelândia expressou total confiança nos processos constitucionais do Reino Unido, enquanto grupos republicanos na Austrália aproveitaram o momento para renovar os apelos por uma ruptura com a monarquia. Talvez o mais revelador tenha sido a reação das casas reais europeias, muitas das quais compartilham laços familiares distantes com a monarquia britânica.
Nenhum monarca europeu comentou publicamente, mas fontes indicam que há comunicações privadas frenéticas entre as casas reais, preocupadas com as implicações institucionais mais amplas. Com a crise entrando em sua terceira semana sem resolução, especialistas constitucionais estão considerando cenários que pareciam impensáveis até pouco tempo atrás. O caminho mais direto seria Charles abdicar formalmente e a coroa passar para William. No entanto, fontes próximas ao rei sugerem que ele está atualmente em profunda crise pessoal, questionando tudo sobre sua identidade e papel histórico, o que torna decisões imediatas improváveis. Um cenário mais complexo seria a instauração de uma regência, em que Charles permaneceria tecnicamente como monarca, mas William assumiria todas as funções constitucionais. Isso exigiria a invocação das leis de regência, geralmente aplicadas quando o monarca está incapacitado por idade ou doença. O desfecho mais radical discutido seria Charles reconhecer publicamente os resultados do DNA e questionar a legitimidade do próprio clã Windsor. Tal ação sem precedentes poderia levar à convocação de uma convenção constitucional para reavaliar o futuro da monarquia. A doutora Catherine Hayden afirma: o Reino Unido não possui uma constituição escrita, o que significa que dependemos de precedentes e da tradição para enfrentar crises constitucionais. Não há precedente para um monarca descobrir que talvez não seja herdeiro biológico de seu antecessor. O que acontecer agora será, por si só, um marco constitucional para as próximas gerações. Além das implicações constitucionais, observadores reais destacam a profunda dimensão pessoal da crise para o próprio Charles. Após passar 74 anos acreditando ser filho biológico da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, o impacto psicológico dessa revelação seria devastador. Imagine descobrir aos 70 anos que sua identidade foi construída sobre uma inverdade fundamental, disse a biógrafa Penny Junor. Charles literalmente se preparou a vida inteira para ser rei. Seu senso de identidade está intrinsecamente ligado ao papel de filho da rainha. Ter essa certeza destruída seria um trauma incalculável. Amigos descrevem o rei como em estado de choque, questionando tudo sobre sua vida e propósito. Sua longa trajetória como príncipe de Gales, o mais longo estágio da história britânica, agora assume uma perspectiva totalmente diferente. Talvez o aspecto mais comovente seja que Charles agora deve reconsiderar sua relação com a mãe, que perdeu há apenas 2 anos. A rainha era conhecida por manter uma relação algo formal com Charles em sua infância, com grande parte da educação delegada a babás, como era costume na realeza. Essas dinâmicas, já amplamente discutidas por biógrafos reais, agora ganham novos significados potenciais. Enquanto o Reino Unido e o mundo aguardam o próximo passo de Charles, uma coisa é certa: a monarquia britânica enfrenta seu maior desafio existencial da era moderna.